Graça e paz, povo. Gente, trazer mais uma reflexão aqui para vocês, né? Por que as religiões mantêm o povo muito prisioneiro, aliás, prisioneiro total, debaixo de dogmas e preceitos religiosos? Por quê? Porque tanto as religiões quanto os religiosos que mantêm esse povo preso em seus dogmas e preceitos não entenderam as alianças. Porque se você for entender as alianças, quando Deus firmou a primeira aliança com aquele povo, era uma aliança de condenação e morte. Era uma aliança de condenação e morte. Uma aliança que, para buscar favores de Deus, você tinha que ter os seus méritos com base na lei. Você tinha que ter seus méritos com base na lei, para você alcançar favores de Deus. Com o fim da lei sendo Cristo, né, dá início então a graça, que já é favor imerecido, que já não é pelos méritos da lei. E Paulo vai dizer isso, né? Paulo vai falar que vós que tentaste justificar na lei, da graça decaíste. Ou seja, o que é se justificar na lei? Jejum, batismo, sacrifício, dízimo, tudo isso era da lei. Eram os méritos que você tinha para alcançar favores de Deus, tinha que estar com base na lei. Eram os méritos da lei. Jejum, batismo, sacrifício, dízimo e outras 600 e tantas ordenanças que tinha, né, da lei. Então, para você alcançar favores de Deus naquela primeira aliança, né, naquele primeiro pacto, você tinha que estar imbuído dessa lei. Só que quando veio o fim da lei sendo Cristo, estão debaixo da graça, favor imerecido, né? A lei do Espírito e vida não é mais como nas ordenanças, né? Não é mais como nas ordenanças que era no período mosaico, né? Então, pelo fato das religiões não entenderem essas duas alianças, eles fazem aquela mistureba entre lei e graça. Faz a mistura entre lei e graça, né? Ou seja, misturando vinho velho com vinho novo. E não se faz isso, né? Então, por eles não terem entendido isso, aí se fundamentam nessa mistura entre lei e graça. Só que uma coisa não pode ser misturada com a outra, né? Não pode ser misturada. Porque se você mistura, é aquilo que Paulo fala. Paulo fala mais à frente, Paulo fala assim, né? Não anula a graça de Deus. Se a justiça vem pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aí mesmo que você faça a mistura de lei e graça, você está invalidando o sacrifício de Cristo. Fazendo obras meritórias que eram da lei. Jejum, batismo, sacrifício, isso eram obras meritórias da lei, né? Aí não. Aí depois que pelo fato deles não entender que Deus anulou, né? O próprio Paulo vai falar que o escrito de dívida, que era a lei e suas ordenanças, o escrito de dívida foi rasgado. Foi rasgado ali no madeiro. O escrito de dívida foi rasgado, né? Que constavam sobre nós, constavam contra nós, as suas ordenanças, foi rasgado. Então, ou seja, quando Paulo fala isso, Paulo também em Atos 21 falando, abdicar de Moisés, não andar segundo os costumes da lei. Ou seja, então, a caducidade da letra também, né, que se fala, caducidade da letra, ou seja, para eles já caducou, para nós então, já morreu, faz tempo, né? Então, ou seja, a lei está morta. A lei foi rasgada ali no madeiro, que era o escrito de dívida sobre eles. Nós já nascemos sem a lei mosaica, ou seja, que não tem nenhum tipo de acusação contra nós, né? Porque estamos na lei do Espírito e vida, graça, favor imerecido, né? Então eles não entenderam essas duas alianças, eles não entenderam. Aí colocam nas costas do povo esses méritos da lei. Por quê? É bom para eles, para esses líderes religiosos, porque você está ali dando dízimo, fazendo sacrifício, penitência, pagando votos. Tudo isso era mérito daquele período, era daquele período da lei. Se eu trago para os dias de hoje, anulo a graça de Deus. Então, ou seja, eles não entenderam o que é a graça de Deus. Tanto é que eles não entenderam que aí Constantino, aí nós vai lá lá no terceiro século lá, né? Quando Constantino ali,
recebeu uma iluminação, recebeu um, um- recebeu algo de Deus ali, né? Que, ou seja, Deus parece aí que para o Deus dos religiosos é um Deus que se arrepende, né? O Deus dos religiosos é o Deus que se arrepende. Deus havia encerrado aquela lei, né? Encerrado aquela lei. Tanto é que diz que o tabernáculo espiritual não havia se manifestado enquanto o primeiro tabernáculo, o tabernáculo estava de pé, que era o tabernáculo ali em Israel, do templo ali e tudo, né? Que formava aquela aliança com aquele povo. Enquanto aquele tabernáculo ainda estava de pé, o tabernáculo espiritual não havia sido, né, estabelecido. Então eles não entenderam que é tudo espiritual agora. Porque, por exemplo, quando a mulher fala lá para Jesus, nossos pais adoravam nesse monte, vós dizeis que é em Israel que se deve adorar. Jesus fala, mulher, podes crer, ou seja, me tome por verdadeiro, que nem nesse monte e nem em Israel adorareis ao Pai. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em espírito. E Paulo vem falando, sirva a Deus em meu espírito. Sede transformado pela renovação da vossa mente, para provar qual seja a boa, perfeita e a vontade de Deus. A transformação na mente é uma metanoia. Naquele período, para eles abdicar de Moisés e ter um entendimento dessa salvação na mente, né? O entendimento dessa graça. Então, os religiosos dessa atualidade, desde o 3º século para cá, já não entenderam isso. Aliás, nem no 1º século entenderam. Tanto é que eles permaneceram ainda debaixo da lei mosaica, que o templo teve que ser destruído, né? E desde lá para cá não entenderam a graça de Deus. Quer agradar a Deus em templos feitos por mão de homens, aos quais o Eterno mesmo fala que não habita em templo feito por mão de homens. E está aí o povo sendo enganado nesses templos aí, achando que é a casa do papai. Não é a casa do papai, né? Então, ou seja, a religião não entendeu isso. E traz para os dias atuais méritos da lei, anulando a graça de Deus. E aí, Constantino recebeu a iluminação lá, não, que agora é de Deus. É bem cômodo, né, Constantino ter recebido uma revelação ali de Deus, né? Uma revelação ali de Deus. Esse Deus que se arrepende, porque tinha anulado a graça, e agora, dentro da religião, você agora tem que passar a fazer os méritos de novo, as obras da lei. E pior, que agora cada um quer adquirir os seus dogmas e seus preceitos. Ou seja, colocando o povo debaixo novamente do jugo da religião, do jugo do manto mosaico, colocando as pessoas novamente debaixo desse manto. Ou seja, é um Deus que se arrepende, né? Em nenhum ponto ele anulou, rasgou o escrito de dívida. Aí depois chega em Constantino lá, né? Chega em Constantino, Constantino recebeu a revelação ali de Deus. E agora eu vou levantar um templo, um tabernáculo agora. Vou levantar um outro templo aí. E aí o pessoal fica ali debaixo de dogmas e preceitos, que até hoje se perdura. Até hoje se perdura você debaixo de dogmas e preceitos religiosos, aos quais foram rasgados lá no madeiro. Ou seja, que Deus é esse que se arrepende? Um que anula aquela lei, que era de condenação e morte, traz a graça e depois chega em Constantino, traz uma revelação para Constantino. É como Deus estivesse falando, Constantino, eu me arrependi, certo? Agora você aí, levanta o cristianismo aí, coloca o povo debaixo desse manto aí, tá? Coloca eles debaixo aí dos preceitos e dogmas da religião. Então, e aí, ou seja, desde lá para cá, surgiu as filhas da religião católica, né? Daquele período lá. Da igreja da igreja do 3º século ali para cá, trazem essas filhas aí que são os evangélicos, né, que aí também criaram os seus preceitos, os seus dogmas aí, criaram os seus preceitos aí a servir a Deus. Não entenderam nada. Levanta novamente o muro de separação, ergue novamente tabernáculos terrestres. Ou acorda, né, gente? Isso é história. É só você saber que Roma naquele período ali, Roma estava sofrendo estava
tendo uma queda muito grande, até pelas invasões dos bárbaros ali sobre Roma, né? E aí Constantino recebe uma conversão dessa aí, uma conversão de Constantino. Oh. E dali se deu-se também a criação dos templários, né? Aí se deu a criação dos templários, né? Os soldados em nome da fé. Ah. Oh. O que tinha ali em Roma, em grande parte ali era cristão, né? A religião predominante naquele período. E aí Constantino recebe uma revelação dessa aí, oh, gente, tudo foi estratégia política e religiosa. Tudo política, estratégia, né? Para convencer aqueles que não eram povo de guerra, que eram os cristãos da época, não era pessoal de guerra. Aí criou-se ali também os templários, a dizer os guerreiros para defender a sua fé. Oh, gente, pelo amor de Deus, isso é ignorância, cara. Isso é falta de até mesmo estudar aí as invasões bárbaras que existia lá em Roma, né? Naqueles períodos. Isso foi tudo estratégia. E aí as pessoas ficam aí debaixo desse manto da religião aí acreditando que não, foi Deus que instituiu essa religião. Ô, gente, Deus não instituiu religião nenhuma. Essas paredes aí, esses templos levantados aí por homens, Deus não levantou nada disso. Mas o sofisma doutrinal é tão grande que as pessoas ainda acreditam nisso, nessa falácia. A conversão de Constantino foi unicamente, né, estratégia política e por poder. Foi só para isso. As pessoas não entendem. Até histórico é. Agora, quando se trata do Evangelho, foi tudo uma jogada aí. Transforma Deus em mentiroso e quem são verdadeiros são eles, que colocam o povo debaixo aí de dogmas e preceitos aos quais foram cancelados no madeiro. Acorda, gente, desperta.